Oi, Cristina, pode falar. Então, um dos meus problemas na hora de apresentação é porque eu esqueço. Chega na hora, se eu estudei, eu anotei, né, fiz as anotações, eu fico tão nervosa que aí aquele assunto que era para eu falar, eu acabo esquecendo. Eu estou com o papel na mão com as anotações, eu não consigo enxergar nem o que está escrito. Sabe? Quando você pega o papel assim, não consegue ler uma palavra. E aí, às vezes, assim, para não ficar, né, aquele impacto assim do silêncio, eu acabo falando coisas que às vezes não era para eu falar, entende? Queria saber como que eu faço assim para melhorar isso. Eu vou ensinar também, quando eu estiver falando sobre a organização das ideias, o tipo de coisa que você pode levar para o ambiente que você vai falar, para você não esquecer da sequência. Eu vou falar. É um papelzinho, né? E aí é o treino mesmo. Isso aí tem muito a ver com o medo de você respirar corretamente, treinar, 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 treinar várias vezes. E aí, com o tempo, você vai ir perdendo esse nervosismo e vai conseguindo usar melhor esse papel. Mas mais para frente eu vou falar sobre o que que você pode levar para lembrar o que você vai dizer na apresentação. Porque isso não é para ser feito pelo slide. Depois, quando eu estiver falando do slide, vocês vão entender melhor. Bem, ainda sobre os estilos de orador, tem algumas coisas que eu aprendi nesses anos dando curso presencial de oratória e analisando as pessoas. Existem alguns tipos muito comuns de estilos naturais. Características naturais que nós carregamos da nossa personalidade, do nosso jeito de ser, que são importantes de serem levados em consideração quando nós estivermos falando em público. Porque cada um de nós tem uma forma única de dizer as coisas. E toda essa forma única tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. E vocês precisam descobrir qual é o estilo de vocês, essa forma natural de vocês, para saber como atenuar a parte negativa e como explorar a parte positiva. Então, eu vou começar uma forma muito comum, que aqui tem muita mulher na sala, né, mais mulheres do que homens, que talvez algumas de vocês tenham essa característica. E homens também, pode ser que alguns homens tenham também, que é a característica de ser muito feminina, ou homens também que têm características muito femininas. Isso é algo muito interessante, que tem gente que quando começa a falar, você lembra assim do carinho de mãe, do cuidado. Tem um jeito carinhoso de falar, um jeito feminino de falar. E isso é muito bom. Quem tem esse jeito, não perca, por favor. Eu sei que nós vivemos numa sociedade machista, onde muita gente acha que para ser considerada autoridade tem que falar sério, que tem que falar igual os homens. Não, não, isso é coisa da nossa sociedade que não considera a forma feminina, né? Muitas vezes acha que essas coisas são inferiores, mas na verdade não. Por quê? Porque isso da pessoa ser muito feminina, isso traz um aconchego, um carinho para quem está ouvindo. Quando nós ouvimos uma pessoa que fala assim, nós sentimos como se fosse nossa mãe falando, a gente gera um carinho, gera uma confiança na pessoa. Então, se alguém aqui tem essa característica, não perca, porque isso é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, você tem que saber que muita gente tem preconceito com essa característica por conta dessa sociedade que nós vivemos. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que apresentar algumas coisas para atenuar os preconceitos que as pessoas podem ter. Como, por exemplo, apresentar suas credenciais. Quando você começa a falar, você fala de forma mais, assim, cita um autor que você sabe que as pessoas vão falar, nossa, já leu esse livro. Cita as suas credenciais, a sua formação, quantos anos tem que você atua naquela área. Para quê? Para quebrar um pouco esse preconceito das pessoas sem perder o seu estilo natural. Então, lembra que não importa o orador, importa as pessoas? Então, você vai fazer de tudo para que as pessoas não tenham preconceito. Então, você pode trazer algumas coisas para quebrar isso. E aí vai gerar interesse do público, porque você vai continuar com a sua característica natural, vai continuar com esse aconchego, esse carinho, mas ao mesmo tempo vai mostrar para as pessoas que você tem autoridade, que você tem bastante conhecimento, que você tem títulos, se tiver. Então,
Claro, né, para fazer isso de forma pedante também, mas tentar colocar pontos que demonstrem a sua autoridade, trazer alguns exemplos de, eh, de coisas importantes que você participou da sua área, citações de livros, citações de pessoas importantes, falar sobre as suas credenciais, né? Ah, se você tem mestrado, doutorado, onde você se formou, alguma coisa que pode trazer essa autoridade para as pessoas. Então, essa é uma característica muito comum que eu vejo, e que, infelizmente, às vezes eu vejo as mulheres querendo perder isso, porque acham que isso vai ser ruim. Não, na verdade, isso é maravilhoso. E é a característica natural de vocês, de muita gente. Então, observem se vocês têm essa característica natural, e, e essas credenciais, isso que eu estou falando, vai depender muito também do público, porque se você estiver falando para um público que é só de mulheres, talvez você não vai precisar fazer isso. Se você estiver falando agora com um público que é majoritariamente homens, homens de alto grau intelectual, sei lá, de uma profissão que você sabe que tem mais preconceito em relação a isso, porque tem poucas mulheres nessa área. Enfim, por isso que eu falei para vocês que vai depender muito do público, do ambiente onde você está. Ah, é uma reunião com meus colegas de trabalho, que eu sei que já tem um pouco isso. Ah, não, um evento, um congresso que eu fui convidada por uma pessoa importante. Percebe como tudo isso muda? A forma como você vai ter que usar essas características naturais de vocês? Vai depender se é jovem, se é adulto, se é homem, se é mulher, como é esse ambiente. E quem tem essa característica natural de ser muito feminina, é importante observar isso e tentar balancear esse preconceito e esses preconceitos bons e ruins, né? Porque nem todo mundo que fala de forma feminina tem esse carinho também, mas é, se você tiver, ótimo, mas se não tiver, aproveita isso, porque vai fazer com que as pessoas se conectem com o que você vai falar. Então, não perca essa característica natural. Isso também, que eu falei sobre as credenciais, a autoridade, vale para quem tem características jovem. Tem gente que nem é jovem fisicamente, alguns são, outros não, que tem característica de falar de forma jovem. O que é a pessoa que fala de forma jovem? É aquela pessoa que fala sempre com muita animação, é muito animado, a gente sente muita vida. O jovem tem isso, né? Parece que ele está cheio de planos, de sonhos. É muito legal ter contato com o jovem, porque você está sempre se renovando. E tem gente que tem essa característica natural. Normalmente, quem tem essa característica natural tem, apesar de ser assim, ter essa energia que é muito bom, tem um certo probleminha com a forma. Fala as coisas sem pensar, então não tem muita forma na hora de organizar a apresentação. E também tem dificuldade na gesticulação. Tem tanta energia que fica gesticulando demais. Então, cuidado quem tem essa característica. E o mesmo que eu falei de quem tem a característica feminina vale para o jovem, porque também qual é o preconceito que as pessoas têm? Ah, a pessoa muito jovem não vai saber me falar nada dessa pessoa, não tem autoridade, olha a idade dela, não tem como. Então, também tem que trazer uma credencial, tem que falar um pouco de forma intelectual, trazer uma frase de alguém, citar um livro, para que as pessoas não tenham esse preconceito. Mas não, sem perder essa característica desse frescor da juventude, que todo mundo gosta disso. E claro que também vai depender do público, porque se for o público da mesma idade que você, um pouco mais novo, mais velho, aí vai depender bastante. Outro estilo muito comum. Tem gente que tem esse estilo do ator também já natural. E quer fazer muita piadinha. Isso é muito legal, porque é cativante, as pessoas gostam, mas também tem que tomar cuidado com a questão da autoridade. O mesmo vale para quem tem essa característica natural. Às vezes pesa um pouquinho a mão, faz muita piadinha onde não deve. Cuidado quem tem esse estilo aí também, de ser muito brincalhão. Não precisa perder essa característica natural, mas é bom tomar cuidado dependendo do ambiente onde você estiver. Outra característica muito comum, aquela pessoa que, normalmente, essa pessoa é aquela pessoa que escreve muito. Alguém comentou aí no início na hora de se apresentar, que escreve muito, a Thea. Normalmente, quem escreve muito tem um jeito muito sério de falar, consegue concatenar muito bem as ideias, consegue juntar as ideias de uma forma muito séria, muito profissional. E isso é maravilhoso. Mas, normalmente, essas pessoas tendem a cair na monotonia. Então, tem que tomar cuidado com as variações.
aprender a usar bastante a voz, aprender a variar os estilos, porque tende a cair nessa monotonia. E algumas pessoas também, que também têm relação com isso, às vezes fala de uma forma com muita autoridade. Tem gente que quando começa a falar, nossa, a pessoa transmite muita autoridade, muita seriedade. Quem tem essa característica tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa ela tem isso de forma tão natural e sem perceber ela pode transmitir um pouco de soberba, um pouco dessa falta da característica feminina que eu falei lá no início, né? Então, o que que eu indico para essas pessoas? Quem tem já essa característica de ser muito sério, em vez, você não precisa se preocupar em trazer elementos de autoridade. Por quê? Porque o seu jeito de falar já transmite autoridade. Você tem que ter outra preocupação, que é trazer elementos de carinho. Então, de vez em quando, citar que você tem um filho, demonstrar para as pessoas que você está preocupado com elas, trazer comentários que vão trazer esse aconchego de que, poxa, não, eu sou um ser humano também. Eu tenho uma família, eu tenho os meus medos, as minhas dores, passei por tal situação. Trazer um pouco disso, desse carinho, dessa percepção que você tem esse lado de carinho também, de aconchego também, que você está preocupado com o seu público. Então, isso não é algo, não tem como eu passar uma regra para vocês. Por isso que o Cristiano perguntou, como começar? Depende do seu estilo natural, depende do seu público. O que naturalmente você transmite? Ah, eu transmito essa segurança, Ana Paula. Eu percebo que, às vezes, eu fico muito distante do meu público. Às vezes, eu percebo que o pessoal tem um pouco de medo de mim, tem medo de perguntar. Não, eu percebo que as pessoas não me levam a sério. Acho que o meu jeito de falar não transmite autoridade. Então, essas percepções que vocês vão ter que ter dentro do ambiente onde vocês estão falando, para conseguir colocar elementos para quebrar esses preconceitos das pessoas e conseguir criar essa comunicação e essa conexão com o seu público. Só a sua forma física, às vezes, já transmite, né? Se é uma pessoa que é muito alta, ela já chega no ambiente, já preenche o ambiente. Se é uma pessoa muito baixinha, às vezes ela precisa trazer um pouco mais de autoridade só pela forma física dela. Então, percebem como tudo influencia? Por isso que não tem como fazer uma regra rígida. Você tem que se conhecer. E por isso que tem que se gravar, perguntar para as pessoas próximas a vocês, qual é a imagem que eu transmito? Quais são os preconceitos que as pessoas vão ter, bons e ruins na minha imagem? Tudo que você vai fazer, então, vai ser para ajudar o público a receber melhor a sua mensagem, e por isso você vai adequar a sua forma ao que é melhor para o público. Por exemplo, tem gente que tem sotaque, o que é muito legal. Eu fui numa formatura sexta-feira de uma colega minha da Nova Acrópole, que formou em medicina. Foi muito legal, porque o paraninfo da turma, ele é cubano. E só dele começar a falar com aquele sotaque já chama a atenção do público. Então, ele já tem uma característica natural que já vai fazer o público se interessar. Quando ele começa a falar, todo mundo já começa a pensar: nossa, de qual lugar será que ele é? Aí ele já faz uma piadinha com o sotaque dele, com o fato dele falar portunhol. Então, isso aí já gera uma interação com o público, já gera um interesse com o público. É isso que nós temos que pensar o tempo inteiro. Uma pessoa muito jovem, que está falando, às vezes, num ambiente de pessoas mais velhas, só o fato dele ser jovem e estar lá na frente falando já chama a atenção. Então, aproveita que você já está com atenção em você. Aproveita para chamar. Uma das formas de chamar essa atenção, de prender a atenção, de gerar um contraste. Então, a pessoa jovem lá na frente. Aí, normalmente, você já sabe qual é o preconceito das pessoas. Se você já começa falando que você tem, sei lá, mestrado, doutorado, se você tiver, isso já vai gerar um impacto, já vai gerar mais interesse das pessoas. Nossa, pessoa tão jovem que já tem tudo isso. Percebe como já gera uma atração? Então, o impacto é uma das formas de gerar a atração. Esse quebra de paradigma inicial. Algo diferente. Eu tinha um aluno que ele era policial militar, que ele dava aula no ProERD, aquele programa das escolas, né, de combate a drogas, e ele era muito engraçado. E aquele aluno, aquele orador ator nato.
E aí, ele perguntou, né, sobre a roupa. Eu indiquei ele ir de farda. Por quê? Porque, como ele é muito engraçado, muito, e é ótimo para jovem, o melhor estilo para jovem é esse, ele vai de farda, dá uma quebra de paradigma, né? Não, poxa, um policial fardado que fala de uma forma tão engraçada, tão envolvente, isso gera a atração do público. Agora, se fosse um policial já muito sério, que tivesse essa dificuldade, eu já ia falar, não vá fardado, vá à paisana. Então, percebem? Tudo vai depender do ambiente, da pessoa, da situação. Por isso que vocês têm que se gravar, se assistir, se conhecer. Porque cada um tem uma forma única de falar. Vocês conseguem perceber, assim, mais ou menos o estilo de vocês? Tem gente que fala de uma forma tão calma, já gera tranquilidade. Essa pessoa tem que tomar cuidado com a monotonia, aprender a colocar alguns pontos de emoção na apresentação. Tudo isso vocês vão ter que perceber e analisar. Ô, professora, Oi. você falando, eu fico imaginando as palestras que eu estive como ouvinte, né? E uma coisa assim, eu queria te perguntar, que dicas para envolver público, não público de modo geral, também, né? Tipo, para animar esse público, mas também um outro ponto, trazer esse público de volta, porque às vezes fica muito disperso. E outra coisa também, como selecionar pessoas, ou a gente identificar pessoas em um público que possa contribuir com a palestra ou se envolver, mas que não exponha essa pessoa. Por exemplo, se eu for num circo, morro de medo de sentar na... Parece que toda vez que vão chamar alguém, é eu que a pessoa chama, sabe? Morro de medo, de medo, de medo. Aconteceu de eu ir uma vez em um circo e o palhaço sentou na minha perna, tu acredita? No meu colo. Ele percebeu que eu estava muito intimidado, pois ele me localizou assim no meio do público, muito grande, e foi lá, sentou no meu colo. Minhas cunhadas filmaram, riram demais de mim. Então, assim, a gente que está nesse contexto aí de palestra, como a gente identificar uma pessoa para não expor, ou como identificar, como fazer isso de uma maneira que... Porque realmente fiquei muito frustrado com isso, com essa experiência. A primeira parte da pergunta foi parecida com a pergunta que o Cristiano fez. Eu vou explicar isso lá na hora que eu estiver falando da organização das ideias, mas é basicamente com argumentos emocionais, argumentos que conectem o público com o tema. E eu vou explicar como que se faz isso depois. E essa segunda parte também vou explicar que isso tem muita relação com o olhar. O olhar é o diálogo do orador com a plateia. E aí você vai ter que ter essa sensibilidade de perceber isso. Mas eu vou falar também lá do olhar mais para frente, né? Mas é evitar esse tipo de coisa, né? Não constranger o nosso público. Evitar isso o máximo que nós pudermos. Okay. Mais alguma pergunta? Conseguiram identificar como que vocês são? O que vocês Eu acham? só gostaria de comentar. Desculpa. Não, pode comentar. Rapidinho, exemplos pessoais, né? Eu estou no sul, mas sou natural do norte de Santa Catarina, né? E lá a gente fala o sotaque assim, carregando mais as palavras. Um pouco paranaense, um pouco gaúcho, então a história do leite quente, né? Da dor no dente. E aí no sul eu era bastante tímida, né? Fui desenvolvendo bem isso, inclusive com a minha profissão, né, de docente. Mas o sotaque vinha como algo ruim, de preconceito, que as pessoas riam e brincavam. Vai se apresentar numa reunião com um grande... Meu nome é Elivete Cecília de Andrade. Elivete, sabe? Então, começava já pelo nome, assim, aquela coisa... E isso me constrangia. E aí, depois, eu, na autoanálise, né? Percepção e compreensão, eu trouxe isso como algo positivo, porque eu não consegui, não foi por falta de fazer o exercício, é meu, de amenizar, né? E pelo tempo de residência muito maior aqui do que lá, está em mim. Então, eu recebi isso com amor, como algo muito importante para mim, que é a minha origem, que é a minha identidade familiar, regional, e isso me fortaleceu. Então, é algo positivo.
E aí eu começo, às vezes, brincando, porque já de imediato vem, né, a, É. a escuta Se você nessa linha sabe que que você as fala. pessoas já vão pensar isso, então você já adianta, já quebra o É, preconceito, já faz uma leveza, piadinha. Exatamente. valorando esse ponto. Exatamente. É E essa a ideia, né? outro que você falou do jovem, eu tenho meu filho mais velho se formou em medicina, e ele é pequenininho, e ele trabalhou isso assim com muito esforço, botava quando era adolescente, né? As estratégias, tênis com salto alto, quando eu via escondido, dobrava a meia e botava no... Até que ele também foi trabalhando isso, né, com a vida. E daí, nos primeiros atendimentos dele, as pessoas olhavam ele, um menino, pequenininho, pelezinha de bebê, né? Então, ele sentia o impacto de desconfiança, de não crença naquele potencial. E ele conseguiu trabalhar de forma tal, claro, com o esforço dele de dedicação à causa, né? Aquilo que é o desejo dele de dar o melhor de si para o outro. Então, correu atrás na formação de excelência, de titulação e tal, por esse compromisso, mas isso também gerou essa segurança nele. E aí, um detalhe interessante que ele conta, né, junto com tudo isso, é que ele deixou a barba crescer. Porque o que ele diz? Cansei de ver ele chegar e já ter aquele impacto na porta. Então, a barba suavizou isso para ele. Exatamente. Ele percebeu isso. Então, assim, às vezes são estratégias. Tem coisa que eu não posso mudar, né? Está na genética, está na formação, mas eu posso construir de forma tal que gere segurança e crença no Exatamente. outro e em mim, né? Essa é a Uma ideia. leveza, um bem-estar que aproxima. Essa é a ideia, fazer o que é melhor para o outro, para que o outro É. receba melhor a minha mensagem. Quem sabe, né? Depois da pessoa já te escutar, e aí assim ela começa a perder esse preconceito com seu sotaque, porque ela te conhece, vê que você tem domínio. Então, aquilo que de início você não consegue fazer, né? Às vezes, com o passar do tempo, de você transmitindo algo para as pessoas, aí elas vão perdendo esse preconceito. É isso mesmo. Bruna, Eu acredito que o meu jeito é o moralista, e uma das características mais difíceis para mim seria perder o jeito sério, que vem até de uma característica que a Elivete falou, que eu me formei médica muito jovem, então, recém-formada, com meus 24 anos, um dos problemas era esse, era sempre mulher jovem. Então, eu desenvolvi muito a característica séria, isso de ter que estar o tempo todo apresentando argumentos e validando, que agora chegou num ponto que já não é mais, já não tem mais esse impacto da porta que a Elivete falou, né? Abrir a porta e se deparar com uma meninazinha no consultório. Só que eu fiquei um pouco engessada, então acho que a característica que me fica é isso, a dificuldade de talvez trazer um pouco mais de espontaneidade. E uma coisa que eu ia pontuar é a questão do olhar, que acho que alguém falou antes, acho que foi o José Muniz, falou antes do como perceber. Porque quando a gente está lá na faculdade aprendendo a apresentar trabalhos, todo mundo olha para um ponto fixo. Você acaba ficando realmente muito engessado, assim, como conseguir, né? Acho que o medo traz justamente isso, de não olhar para a plateia. eu vou falar bastante sobre o olhar já tarde. O olhar é muito importante. E isso, acho que uma das minhas dificuldades, talvez, que me distanciam do público quando eu tenho que fazer alguma palestra de educação em saúde, alguma coisa nesse sentido, é justamente isso, o não se conectar e, às vezes, ficar um pouco distante de quem está ouvindo. Que bom que você descobriu isso, né? Porque agora você pode trabalhar esse ponto. Pelo menos agora você já sabe o que tem que fazer para melhorar, né? Essa é a ideia. O que eu comentei com vocês, né? Eu vou trazer para vocês a base para que depois vocês pratiquem e que vocês vão melhorando cada vez mais para se tornarem o orador que vocês sonham ser. Essa é a ideia mesmo. Eu sei que a cabeça de vocês deve ferver com várias coisas que eu estou falando aqui, né? É muito intenso, 6 horas muito intensas. Alcione. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Voltando, bom dia para mim, que aqui são 10 horas ainda.
Voltando um pouquinho ao seu comentário, professora, e também fazendo aí botando a minha experiência para as pessoas que estão aqui, a questão de gravar, de se gravar. Eu tenho uma dificuldade tremenda para falar, então até para fazer esse comentário aqui é difícil. Eu começo a suar, eu fico nervosa demais. E eu fiz 2 cursos dentro da empresa que eu trabalho com vendas. Eu acho que o universo te dá sincronicidades, né? Aquilo que você precisa, porque é bem contraditório uma pessoa que trabalha com vendas ser assim extremamente tímida e ter bastante problema para falar em público, como eu tenho. E se gravar. Então, eu fiz 2 cursos dentro da empresa. Um curso eu fiz no Brasil, e aí a gente fez 2 partes. E nos gravamos 2 vezes. Então, tem uma diferença. Eu mesmo, com toda a minha timidez, nervosismo, dá uma diferença muito grande. Então, assim, o que eu queria pontuar, façam mesmo essa gravação e se olhem. A primeira vez que eu fiz, eu não tive coragem de assistir. Daí eu fiquei muito mal no curso, e era um curso com o pessoal do trabalho, e eu não consegui me assistir. Daí a professora pediu, ela falou, leva para casa, se assista em casa. Eu não consegui. Até hoje eu não consegui assistir esse vídeo. Depois eu fiz um outro curso, o mesmo curso que chama Presentation Skills, né? Habilidades de apresentação, e aí eu fiz esse curso nos Estados Unidos. Daí a segunda gravação eu já consegui assistir. Então, e aí eu vim fazer esse curso de oratória, então eu pretendo escolher um tema e me gravar, e vou tentar me assistir. Mas realmente faz toda a diferença, porque na segunda vez que eu consegui assistir, você percebe até na sua maneira de mudar, de falar, de gesticular, o seu tom de voz, você consegue ir percebendo isso. Então, as gravações são realmente muito importantes. Obrigada aí por compartilhar a experiência, porque é bom que tu convence o pessoal a assistir. Quando eu faço curso presencial, eu assisto junto com a pessoa, para garantir que ela vai assistir. A pessoa quase morre, quer se esconder embaixo da... Sei bem como é isso, eu não consegui assistir a primeira vez, e foi Mas tem que muito fazer. difícil. Tem que fazer.